paz, queridos irmãos, bom dia a todos. Chegamos à nossa última videoaula da série de estudos da Epístola de Tiago. Eu, se os irmãos concordarem, estou com uma ideia aqui. Eu posso preparar uma apostila e disponibilizá-la para os irmãos. Claro que eu não sei em que momento vou fazer isso, né? Colocar à disposição. Mas aqueles irmãos que desejarem os estudos de Tiago, mandem uma mensagem com o seu nome para a educadora religiosa da igreja, irmã Santina. Eu quero a Epístola de Tiago, o seu nome, tá? Para que ela possa depois repassar para mim os nomes. Queridos, deixa eu falar uma coisa antes de entrar no estudo sobre o que está acontecendo esse período de confinamento, a pandemia. O governo do estado de Pernambuco liberou um plano de liberação gradual para o comércio, bens e serviços. Meus irmãos, olha, deixa eu dizer uma coisa a vocês. Preste atenção. A doença, o vírus, não chegou ainda no pico, no ápice. Não chegou. Nós começamos agora o inverno. Junho e julho são 2 meses muito difíceis, de muita preocupação. A doença ainda está na ascendente, está na crescente. Ela não está decrescendo, ela está crescendo. Ela vai atingir ainda o ápice. E nós precisamos mais do que nunca termos cuidado de não estarmos na rua frequentemente, de não estarmos em lugares com aglomerações. A repórter da Globo, Beatriz Castro, ela questionou um cientista que foi contratado pelo consórcio de governadores do Nordeste para monitorar a doença, por que estavam liberando comércio e bens e serviços se a doença não tinha nem chegado ainda ao ápice. Então eu quero aqui aconselhar os irmãos a terem cuidado. Não se animem com a abertura de algumas igrejas, não se animem, pelo amor de Deus, a vida é mais importante. A vida dos irmãos é muito importante, tá bom, queridos? Conto com vocês. Vamos lá, Tiago, capítulo 5. Leiamos o texto sagrado. Eia, pois, agora vós ricos, chorai e pranteai por vossas misérias que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas, e as vossas vestes estão comidas da traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne. Entesourastes para os últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores, que ceifaram as vossas terras, e que por vós foi diminuído, clama, e os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Olha que coisa impressionante. Deliciosamente vivestes sobre a terra, e vos deleitastes, e cevastes o vosso coração como num dia de matança. Condenastes e matastes o justo, ele não vos resistiu. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e a seródia. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó e viste o fim que o Senhor lhe deu.
porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, para que a vossa palavra seja sim, sim e não, não, para que não caiais em condenação. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor levantará. E se houver cometido pecados, serão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, orai um pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu fruto. Irmãos, se alguém entre vós se tem desviado da verdade, e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Queridos irmãos, nós vamos tratar nessa manhã de domingo sobre a nossa vida cristã como uma vida cristã triunfante, vencedora em Cristo Jesus. Sem nenhum rodeios, nós podemos afirmar isso. A forma como Tiago termina a sua carta não é uma forma convencional. O estilo de encerramento da carta de Tiago é totalmente diferente de todas as demais cartas do Novo Testamento. Tiago é abrupto no fechamento da sua epístola, diferente de todas as demais cartas do Novo Testamento. Não há, por exemplo, qualquer saudação final nesta epístola de Tiago. Não há palavras doces, não há palavras carinhosas, não há uma despedida cheia de amor, de paixão. Não. O que nós encontramos na epístola de Tiago são palavras diretas aos nossos corações, às nossas vidas, sobre o dever nosso como cristão. A intenção de Tiago era de ajudar os seus leitores a perseverarem até o final de sua caminhada, até o final de sua jornada, final de sua vida. Tiago, ele faz 4 advertências aos cristãos de sua época, e nós faremos um acompanhamento, faremos um apanhado dessas advertências que Tiago faz. São 4 advertências. Uma, ele fala em proteger-se das riquezas, do versículo 1 ao versículo de número 6. A segunda, ele fala sobre perseverar com paciência, do versículo 7 ao versículo 11. A terceira, ele fala sobre a prática da oração, do versículo 12 ao versículo 18. E a quarta advertência que ele fala é sobre a comunhão, do verso 19 ao verso 20. Vamos lá? Pega uma caneta para você anotar direitinho, ponto a ponto. Primeira advertência. Cristão triunfante na visão, no ensinamento de Tiago, ele se protege das riquezas. Uma certa comediante americana, uma vez ela disse: eu já fui rica e já fui pobre. Pode crer que ser rico é melhor, ela disse. Meus irmãos,
O amor ao dinheiro, a paixão pelo dinheiro, tem feito muita gente se desviar da verdade. E Tiago, sabedor disso, ele denuncia os ímpios e infiéis de seu tempo. O objetivo dessa denúncia era de advertir e de mostrar aos seus leitores o perigo das riquezas no coração do ser humano. Há muita gente escrava do dinheiro, das finanças. Para ter uma vida triunfante, segundo os princípios de Tiago, os princípios bíblicos da Epístola de Tiago, o cristão precisa se proteger das riquezas. Agora deixa eu falar uma coisa, escute, nem Tiago, nem em nenhum lugar da Bíblia você vai encontrar versículos, textos condenando o dinheiro e condenando a prosperidade material. Ser rico não é pecado, irmãos. Ter conforto não é pecado. Ter uma casa boa não é pecado. Ter móveis bonitos não é pecado. Ter um carro bom e bonito não é pecado, irmãos. O que a Bíblia condena é o amor ao dinheiro, o amor às riquezas. Lembra que eu falei antes? Que Deus não divide sua glória com ninguém, não podemos ter duas paixões na vida espiritual. A paixão pela riqueza, a paixão pelo dinheiro nos afastam de Deus. Né? 1 Timóteo capítulo 6, verso 9 e 10, diz lá o apóstolo Paulo, os que querem ficar ricos caem em tentação e em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Aí Paulo diz, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem dinheiro, aí Paulo diz, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Então, para se proteger das riquezas, ou do amor ao dinheiro, o cristão ele precisa saber que o dinheiro pode fazer com os ímpios. É só ele entender o que é que o dinheiro fez com os ímpios. É só ele perceber o que é que o dinheiro faz com a vida de uma pessoa ímpia. E ele precisa evitar esse caminho. Um cristão não pode caminhar pela paixão pelo dinheiro. Um cristão não pode caminhar por um caminho que leve ele, que conduza ele a se afastar de Deus e se apaixonar pelas riquezas. O amor ao dinheiro transforma nossa vida numa total insensibilidade diante da realidade do julgamento divino. Deus há de condenar aqueles que são apaixonados pela riqueza, pelo dinheiro. E essa prática do amor ao dinheiro nos torna insensíveis a esse julgamento de Deus. Tiago, capítulo 5, verso 1, olha no começo que eu li, ele diz, ouçam agora vocês ricos, chorem, lamentem-se, tendo em vista a desgraça que lhes sobrevirá. Olha só, o Tiago chama os ricos e mostra para eles que aguarda a eles é o julgamento divino. Né? O amor ao dinheiro, queridos, ignora essa vida transitória da riqueza. A pessoa, quando está apaixonada pela riqueza, o amor, a paixão pelo dinheiro, faz com que essa pessoa não consiga enxergar que essa vida é transitória, que a vida é efêmera, que a vida é passageira. Ele só quer viver da sua paixão pela riqueza, só quer gastar, curtir a vida e esquece que a vida é transitória. É igual a palavra do rico e Lázaro. E Lázaro morre e o rico vivia na sua riqueza, fazendo festas, despreocupado com a vida espiritual, despreocupado com o julgamento de Deus, despreocupado com tudo e morreu e foi para o inferno. Então, o amor ao dinheiro, ele é capaz de fazer isso. E, geralmente, naquela época de Tiago, a riqueza era medida de três formas. Havia três formas de medida da riqueza.
A primeira era a quantidade de grãos estocados nos depósitos. A segunda medida era a quantidade de troca de roupas que a pessoa fazia. E a terceira era a quantidade de tesouros. Então nós temos comida, roupa e bens. Né? Você quer ver isso? Versículo 2 e 3. Olha aí. A riqueza, os grãos de vocês apodreceu e as traças corroeram. Olha aí. A roupa. O ouro e a prata de vocês enferrujaram. Olha aí. Né? Então, eram as três medidas que existiam na época de Tiago. A pessoa era medida por aquilo que ela tinha e possuía na sua vida. E Tiago vem que para triunfarmos precisaremos nos proteger das riquezas. Aí, como é que eu me protejo? Tiago usa um termo chamado contentamento em Deus. Estar contente, feliz com aquilo que Deus tem lhe dado. Se Deus achar que você merece mais ter prosperidade na sua vida, Ele vai lhe dar. O que não podemos é ficar numa procura desenfreada por riqueza, crentes que são capazes de fazer apostas em mega-sena, sonhando com os 60 milhões, 100 milhões, não sei qual o valor que aparece nas loterias esportivas, né? Então nós precisamos estar contentes, né? Contentes com Jesus, contentes com aquilo que Deus tem concedido à nossa vida. Segunda advertência, o cristão triunfante, Tiago entende que ele precisa perseverar com paciência. Tiago, aí vai do versículo 7 ao versículo 11, após advertir sobre o perigo das riquezas, ele fala da necessidade da paciência na vida dos cristãos. Sobretudo, daqueles que estão sofrendo de forma justa ou injusta. O grande erro que muita gente comete na vida é que na hora das adversidades, na hora de sofrimento, descrer em Deus parece ser o melhor atalho da vida. Só que esse atalho é o atalho da destruição. Vocês percebem as coisas? Você pode ver, olhe para as igrejas, quando as pessoas começam a sofrer na caminhada cristã, e sofrem por conta de erros cometidos na caminhada, né? Pecados, né? Acumulados, e as pessoas começam a sofrer pelas decisões erradas, escolhas erradas. A maioria, o que elas fazem? Primeira coisa, a primeira atitude, abandonar a fé. Primeira coisa é descrer em Deus. E não percebem que essa atitude, esse atalho, é o atalho da destruição, né? Tiago, ele é brilhante e profundo quando ele fala de paciência. Verso 7, capítulo 5, parte A. Portanto, olha, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Paciência, aquela capacidade de esperar no Senhor, de esperar em Deus, coisa que muita gente está faltando, até nesse período de confinamento. Casais impacientes dentro de casa, um com o outro, impaciente com os filhos. Eu imagino se estourasse uma terceira guerra mundial e tivéssemos de viver escondidos no subsolo. Você imagina como é que seria? Mataríamos uns aos outros? Casais brigando, não conseguem passar um períodozinho de 24 horas convivendo. Querido, aproveita, vá namorar, meu filho, com a sua esposa, com o seu esposo. Vá conversar, vá ler a palavra, vá orar, vá assistir um filme, ler um livro saudável, vá fazer uma coisa saudável. Estou aqui abrindo um parênteses para dar um acolchozinho aí nos casais que estão em conflitos por conta de um confinamentozinho. Uma coisinha dessa, não consegue conviver com o cônjuge que no altar disse que estaria junto dele, sabe, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, e no confinamento também. Confinamento também. Então,
Ah, meu filho, paciência, paciência, né? Essa atitude determinante na vida, isso é importante demais. Paciência não é opção não, tá? Se estiver achando que é opção, mandamento, isso tem que ser obedecido. Seja paciente. A Bíblia fala muito disso. Paciência não é opção, é um mandamento, nós temos que ter paciência. O mandamento da paciência não é para alguns, não. Não, o pastor tem que ser paciente, os diáconos têm que ser pacientes, eu escuto. E você tem que ser o quê? Violento? Carrancudo? A paciência, filho, é para todo mundo. A paciência não é só para pastor, não. Não é só para diácono, não. A paciência é para todos os cristãos. Está me ouvindo? Para todos os cristãos. Tá, querido? É bonitão, fica aí achando que só eu tenho que ter paciência e os diáconos. E você pode tocar o terror aí na vida. Não, meu filho. Todos têm que ter paciência. Está aqui, ó. Você sabe qual é o prazo de validade da paciência? Tiago diz: até a vinda do Senhor. Não tem prazo de validade, meu filho, né? Então, nós precisamos aí encorajar uns aos outros com a biografia cristã. Nós temos aí os heróis da fé que com paciência perseveraram na fé cristã. Com paciência suportaram as aflições, com paciência superaram as lutas da vida. Olha aí o verso 10, irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência. Verso 10, diante do sofrimento. Então, querido, seja paciente com o seu cônjuge, seja paciente com os seus filhos, para que nós possamos vencer esse confinamento e aguardarmos a volta de Jesus. Terceira advertência, versículo 12 ao verso 18. Cristão triunfante, ele pratica a oração, né? Tiago já advertiu sobre o perigo da riqueza, sobre a necessidade de paciência e ele agora fala sobre a oração. Cristão triunfante precisa viver a prática da oração. Sem oração não se consegue ir muito longe dentro do reino de Deus na vida cristã. Que Tiago ensina sobre a oração, que é particularmente encorajador para todos nós do século XXI. Essa forma como Tiago trata é muito particular para cada um de nós, né? E quais são as razões para orarmos? Né? Versos 13 até o 16, vocês vão encontrar as razões. Aí ele começa: está alguém entre vós sofrendo? Ore. Está alguém entre vós feliz? Cante louvores. Né? Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, aqui no caso chame os diáconos, né? Para que este orem e unjam com óleo no nome do Senhor. Aí diz: a oração da fé curará o doente. Olha aí. Então, as motivações para se orar, nessa época tão evoluída, né, que nós estamos convivendo, são essas. Nós precisamos ter essa atitude. Eu diria que a você que a oração, ela é extremamente eficaz. A oração é extremamente poderosa, porque a oração não depende de respostas humanas. A resposta da oração não depende de mim, não depende do corpo diaconal, do ministério de intercessores, não. A resposta, ela vem de Deus. Entendeu, queridos? Eu louvo a Deus que na nossa igreja nós temos aí o grupo de intercessores, né? Temos esse grupo de intercessão. Nós temos aí também o grupo de visitação, a capelania. Nós temos mulheres, homens de orações, pessoas que gostam de orar. Eu louvo a Deus por tudo isso, porque nós estamos aí tendo essa cobertura, as Déboras também, né? Verso 16 ao 18, olha o que diz aí: a oração de um justo é poderosa e eficaz. A oração de um crente
Elias, olha o que Tiago diz, Elias era humano como nós, orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra, diz o texto, por 3 anos e meio. E depois outra vez orou e os céus enviaram chuva e a terra produziu chuva, ou produziu frutos. Então, queridos, tantas coisas poderiam ser ditas sobre esses versículos, mas o que deve ser destacado é que o cristão triunfante é aquele que ora pelos aflitos, ora pelos doentes, ora pela nação, ora pelos pecados do povo, ora pelos músicos da igreja, pelos cânticos da igreja, pelos louvores, ora pela liderança da igreja, ora pelos ministérios da igreja, ora pela cidade, ora pelo estado, ora pela nação. Um cristão triunfante, ele tem os seus joelhos dobrados. É um homem ou mulher que caminha de joelhos nesse mundo. O cristão triunfante, Tiago diz que ele vive na prática da oração, né? Então, eu agradeço a Deus porque aqui nós temos grupos de orações e homens e mulheres que gostam de dobrar os joelhos diante de Deus. Quarta e última advertência, versos 19 a verso 20. Cristão triunfante, ele vai sempre procurar ter uma vida de comunhão. O cristão sabe que os problemas tendem a nos afastar de Deus e nos faz com que todos nós desviemos-nos da verdade. Nós não só nos afastamos de Deus, também nós somos levados a termos uma vida distante da verdade, da palavra. Por isso, um cristão, ele procura e cultiva uma comunhão, uma relação social com os seus irmãos. Verso 14, Tiago 5, ele manda chamar os irmãos, né? No verso 8, capítulo 5, ele busca forças na comunhão. Versos 19 ao verso 20, Tiago mostra que ele aceita a exortação do irmão. Então, Tiago sempre trabalhando essa comunhão como algo muito importante para o alicerce também de nossa fé. Versos 19 e 20, meus irmãos, se alguns de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembre-se disso, quem converter um pecador do erro do seu caminho, salvará aquela vida e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Então, o cristão triunfante, queridos, ele procura a comunhão, comunhão que convence do erro, comunhão que traz de volta para o aprisco as ovelhas perdidas, comunhão que salva a vida da gente em Cristo Jesus. Nós estamos chegando ao fim, queridos irmãos. Eu louvo a Deus, agradeço ao Senhor por esses domingos que nós passamos aqui com os amados, tratando da Epístola de Tiago. Meu desejo é que Deus faça com que a nossa vida, a cada dia, seja uma vida vitoriosa, uma vida sempre numa crescente com Deus. Que a curva de nossa vida não venha a ser achatada pelas lutas, adversidades da caminhada, mas que nós estejamos sempre na ascendente, crescendo em direção ao céu, em direção ao nosso Deus. Vamos orar nesse momento, entregar a Deus nossa vida e agradecer a Deus por esse momento que Ele nos concedeu. Pai, obrigado, Jesus, pelos domingos que nós passamos aqui com os irmãos nas videoaulas da Carta de Tiago. Ó Jesus, nos ajuda a sermos esse cristão, Deus autêntico, genuíno, um cristão, Senhor, da configuração original, meu Pai, um cristão respaldado na Tua Palavra, e hoje um cristão que busca o crescimento e que está sempre orando. Abençoa Teu povo, abençoa cada irmão e irmã
que passou esses domingos aqui, Deus, estudando a carta de Tiago. Muito obrigado, Deus, por tudo. Obrigado pela vida da Igreja Batista em São Martim, por cada irmão, por cada irmã, por cada jovem, por cada criança, Deus. E abençoa os casais. Dá paciência a cada um, meu Deus, para que eles possam, juntos, unidos, superarem esses momentos de confinamento. Em nome de Jesus. Amém.